Você faz marketing? Você é de marketing? Não, né? Você é advogado e não é influenciador. Você é empresário. Hoje nós vamos falar sobre como não desanimar em 2024. É uma coisa que, nossa, muita gente tem esse problema. Então a gente vai falar de algumas coisas que fazem você desanimar na sua produção de conteúdo, no que você está fazendo, no que você está desenvolvendo e como você faz para não desanimar. Como é que a gente pode não desanimar quando você tá ali, você não tá alcançando o resultado que você queria, quando você de repente não consegue enxergar para onde você tá indo, quando você acaba vendo o resultado de outras pessoas também. Então eu vou falar sobre tudo isso, tá? Desânimo é seu principal inimigo. Todo mundo fala que o seu principal inimigo é você mesmo. É mesmo. Seu principal inimigo é você mesmo. Hoje essa live é pra falar sobre desânimo. Muitas pessoas, elas acabam desanimando do que elas estão fazendo logo no começo. Então, se você de repente se propôs esse ano a ter mais resultado online, ter mais resultado no que você está fazendo, de repente começar a fazer suas primeiras vendas, de repente começar a ter mais views no seu canal, de repente começar a ter mais resultado em tudo que você faz. Aí quando você começa tudo animado, começa naquele pique e de repente você começa a desanimar. E para você entender como combater esse desânimo, é importante você entender o que causa esse desânimo, tá? E claro que existem vários fatores, tá, que podem te desanimar, mas eu vou falar de alguns que são bem comuns e que geralmente desanimam até mesmo quem sabe, quem conhece esse padrão, desanima. Então, a ideia aqui é eu passar para vocês umas coisas que até mesmo eu, que tô ali na loucura produzindo bastante, fazendo conteúdo, muita gente acha que eu tô sempre animado, sempre, sabe? Mesmo eu que tô produzindo bastante, tenho esses momentos de desânimo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. E isso pode salvar a sua estratégia esse ano, tá? Vamos lá então, pessoal. Primeiro, o que eu vejo, o que as pessoas cometem, o que as pessoas acabam. Como que as pessoas acabam entrando nessa parada do desânimo, tá? Por que a pessoa desanima de produzir um conteúdo? Por que a pessoa desanima de algum negócio que ela jurava que ia dar certo? Então a pessoa começa super animada, ela viu aquilo que ia dar certo pra ela e de repente ela para e deixa pra lá, vai tentar uma outra coisa. Eu falei bastante disso nas últimas lives e vou falar de novo aqui. Primeiro, num âmbito mais geral. Por que você desanima? Por que você deixa esses projetos de lado? Por que você não continua fazendo aquilo que você deveria fazer para ter resultado, tá? A primeira coisa que eu enxergo, existem diversos fatores, como eu falei, mas dá uma pensada se não é isso que de repente está causando esse desânimo em você, tá? É, existe uma curva que o pessoal chama, que é uma curva, eu não sei se eu vou conseguir exemplificar para vocês, mas eu falei dela esses dias. Todo mundo, quando você começa um projeto novo, quando você começa uma coisa nova, quando você começa a trabalhar alguma coisa nova, você quer fazer algum conteúdo, você quer ganhar dinheiro com alguma coisa, você começou assim, você sempre começa ficando muito animado. Muito animado. E aí, imagina uma linha, né? Uma linha do ânimo, digamos assim. Você começa com baita animação, você vai ficando assim, nossa, isso vai dar certo, eu vou me transformar, eu vou poder viajar, eu vou poder comprar uma casa, eu vou poder comprar um carro, eu vou poder fazer 1 milhão de coisas, ou meu conteúdo vai dar certo, esse negócio vai dar certo. É só eu seguir esse passo a passo aqui que me passaram que vai dar certo. E aí, quando você tá lá em cima, lá no topo da animação, e você começa a executar, você vê que não era tão simples assim. E aí vem aquele baque. Aí você fala, putz, tem isso aqui que ninguém falou. Vou dar um exemplo, né? Você começa a criar conteúdo. Aí você começa a postar conteúdo. E de repente você tá lá em cima na animação, não, eu vou postar conteúdo, vou fazer conteúdo. E aí você vê que nem todo o conteúdo que você produz, que você colocou o maior esforço, dá certo. Ou que você de repente está tentando um negócio novo e você não consegue tirar a venda de jeito nenhum. Aí você começa a perceber que não era tão simples assim. Não era tão não era tão preto no branco quanto a gente imaginava. E aí que aquela curva que estava lá em cima começa a descer. E aí você começa a desanimar um pouco. Só que aí que mora o perigo. Por quê?
Porque você começa a comparar com as outras pessoas. E aí você começa a desanimar mais ainda. Então você fala, fulano tá tendo resultado, ciclano tá tendo resultado, e só eu que não tô conseguindo ter resultado. Eu acho que isso aqui não é tão simples assim, eu acho que as pessoas estão mentindo pra mim. E aí você começa a colocar um monte de coisa na frente e você vai desanimando, desanimando. Aí a gente entra na fase que a gente chama de fase do desespero. Essa fase do desespero é quando você já tá desanimado lá embaixo. E nessa parte aqui, se você desistir e ir para uma coisa, fazer uma outra coisa, que é o que seu cérebro quer, seu cérebro, o seu corpo, ele quer fugir daquilo, porque ele tá estressado, ele tá com medo, ele não sabe se aquilo vai dar certo, se não vai. E aí ele pega aquilo lá e vai para outra coisa. E aí você começa todo o processo de novo, de ânimo, você fica animado com a coisa nova, e aí você vai e desiste no final. Fica animado com a coisa nova, desiste no final. Fica animado com a coisa nova. E podem, assim, facinho de passar anos e você não sair do lugar. Capaz de passar 4, 5 anos de você tentando e não tem resultado. Aí você fica depressivo, fica chateado. Aí você, de repente, começa a achar que você não é bom. Você começa a colocar a culpa em você e você desiste do seu projeto de vida. Por conta de uma única coisa que você mesmo pintou, que às vezes as pessoas pintaram na sua cabeça, de que é fácil. Então a primeira coisa que eu tenho que te falar é, na hora do desânimo, repita pra você mesmo. Ninguém falou que ia ser fácil. Não é pra ser fácil. Não tem nada de errado comigo. É só eu continuar. Faz isso e vai em frente. Porque essa galera que tá na fase do desespero aqui, se essa galera continua, ela vai crescer. É assim que quem dá certo, inclusive, é assim. Quem dá certo é quem tá na fase do desespero e continua. Quando eu comecei a empreender, eu trabalhava de CLT. Então eu acordava às 6 horas da manhã, sem drama, sem nada, tá, gente? Só contando mesmo. Eu acordava às 6 horas da manhã, morava em Osasco, pra quem não conhece, Osasco aqui em São Paulo, periferia mesmo, tá? Eu acordava às 6 horas da manhã, descia, eram uns 10 minutos de caminhada até o ponto de ônibus, onde o ônibus passava. Pegava um ônibus ali, ele me deixava na Raposo Tavares, não sei se alguém conhece aqui, se é alguém daqui. É uma avenida lá que tem um trânsito danado em São Paulo. É uma avenida horrível, mal estruturada, não comporta mais o tanto de gente que tem ali. Aí eu chegava na Raposo Tavares, pegava um outro ônibus, lotado também, porque ele subia a Raposo Tavares, então ele vinha pegando gente em todos os pontos. Quando chegava no meu ponto, já tava assim, ó. Pegava esse ônibus, lotado, até chegar na minha empresa, descia e andava mais uns 10 minutos até chegar na empresa. Todo mundo chegava atrasado na empresa. Eu chegava lá, certinho, 7 horas, 7h30, porque eu acordava cedo. Eu acordava cedo e ia trabalhar, fazer minha parte. Quando eu voltava, era a mesma coisa, só que o dobro do trânsito. Porque para voltar é sempre aquele pico de trânsito danado, todo mundo cansado e tudo mais. Aí eu chegava em casa por volta de umas 7h30 da noite, mais ou menos. Entre 6h50, 7h30, mais ou menos, dependendo do trânsito. Quando eu chegava em casa, eu tava casado já há um tempo, mas era recém-casado ainda. Tinha 1 ano e pouco de casado, nem isso. Então eu falava pra mim mesmo assim: se eu for trabalhar agora, porque eu tinha meu sonho queria realizar ele, eu vou colocar meu casamento em risco. Então eu ficava com a minha esposa até umas 9h30, 10 horas. E aí 10 horas eu começava a trabalhar. Começava a fazer algumas coisas. Então começava a trabalhar no meu sonho, construir minha ponte, construir meu negócio. E aí 10 horas até umas 11 horas, meia-noite, eu trabalhava e depois ia dormir para acordar cedo depois no outro dia. E isso todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Eu podia, nesse momento, ficar desanimado, ficar chateado, ficar preocupado, não aguentar mais aquela rotina. E realmente, eu fiquei muito chateado, desanimado, frustrado. A gente tentou várias coisas que não deram certo. Tentamos várias coisas que não deram certo. E eu tava num desespero daquilo dar certo logo pra eu sair daquele emprego. Porque, primeiro, não era um emprego bom que eu queria estar.
Eu não queria estar naquele emprego, porque eu me sentia preso ali dentro. Me sentia um escravo mesmo, né? Segundo, eu precisava logo dar uma vida melhor pra minha esposa, dar uma vida melhor pra minha família. E eu queria fazer isso logo, né? Só que aí foi a primeira lição que eu aprendi. Nada é rápido. Nada no digital, nada no mercado é rápido. Quem fala pra você que você vai apertar poucos botões e já vai ter um grande resultado, tá exagerando no mínimo, pra falar o mínimo, tá? E aí, beleza. Então aí eu comecei a trabalhar nessa rotina maluca. E bateu vários momentos de desespero. Aquele momento ali que eu falei pra vocês que quando você tá ali em cima, aí você cai e bate aquele desespero. Se eu tivesse parado de tentar nessa fase de desespero, eu não teria alcançado metade do que eu alcancei hoje, não teria a vida que eu tenho hoje, não teria os confortos que eu tenho hoje. Então eu precisei insistir um pouquinho ali para conseguir ter bons resultados. E aí consegui pedir demissão, consegui sair, montar minha própria empresa. E aí foi assim que eu consegui continuar. Então, toda vez que você pensar em desanimar e largar alguma coisa, pensa que às vezes falta um passo, falta um detalhe você acertar para dar certo. Claro que assim, gente, não fica batendo, dando soco em ponta de faca. Eu testei várias coisas. Algumas não deram certo. Algumas deram certo, mas eu continuei tentando. Mas eu não fiquei pulando de estratégia em estratégia, eu não fiquei pulando de mercado em mercado. E é isso que as pessoas fazem hoje. Então, antes de desanimar, continua tentando. E aí vem acho que o fator principal hoje, dois fatores principais hoje que podem desanimar você mais ainda, né? Porque você por exemplo, já tem todo esse ciclo que as pessoas acabam cometendo e acabam caindo. Só que, além disso, para piorar, existe um fator que pode, nossa, te deixar muito mais desanimado, que é a comparação. A comparação pode atrapalhar muito você. Então, a minha sugestão... O que é a comparação, tá? Deixa eu explicar primeiro o que é a comparação. Você entra no Instagram, aí você vê pessoas parecidas com você, que têm a mesma inteligência, que têm a mesma saúde, que têm tudo, assim... Tudo que você poderia fazer, a pessoa tem, digamos assim. Tudo que você tem, a pessoa tem. E essa pessoa tá tendo mais resultado, a pessoa tá tendo mais... tá ali conseguindo fazer as coisas, ela mostra tudo e você vê ela fazendo viagens incríveis e já tá com carros incríveis e a vida indo pra frente e você ficando pra trás. Aquela sensação de ficar pra trás. Isso pode te desanimar demais, demais. Então, minha sugestão pra você é não fica seguindo pessoas que te fazem mal nesse sentido, sabe? Por quê? Primeiro que as pessoas só postam o lado bom. As pessoas não postam o lado ruim. Ninguém posta os problemas que tem nos bastidores. Então, às vezes a pessoa tá colocando lá que ela tem um faturamento X, mas às vezes não é tudo isso. Às vezes a pessoa tá postando um carro que ela conseguiu, e às vezes esse carro é alugado. Uns dias só pra pessoa gravar. Então nem tudo... E às vezes a gente tá lá preocupado, chateado, tá triste com uma coisa que, na verdade, nem é real. Então, uma coisa que eu mesmo fiz, que me ajudou muito, foi ter parado de seguir todo mundo do meu mercado, por exemplo. Hoje eu só sigo os meus amigos. Por quê? Porque você acaba se comparando, isso vai dando ansiedade em você vai ficando ansioso, você vai ficando... Ai, por que eu não tenho esse resultado logo? Eu quero ter esse resultado logo. E eu ouvi uma frase hoje do Gary Vee que eu achei muito legal, que Gary Vee é um especialista de fora, né? Que perguntaram pra ele o seguinte, falaram assim pra ele, um dia, Gary Vee, acredite em mim, um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou ser alguém. E ele respondeu assim pra essa pessoa, não, mas você já é alguém. Esse é o jogo. Galera, você, não importa o número de seguidores, não importa o número de views, não importa o número do que você tem, você já é alguém. Você já tem algo. É só você externalizar isso. E para não desanimar, primeiro, como eu falei, saiba que não vai dar certo. Então essa é a primeira lição. Não vai dar certo no começo. Vai dar errado antes de dar certo.
E quem consegue passar por essa fase de dar errado é o que dá certo, entendeu? Já viu aquela ilustração que a pessoa tá cavando, 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 aí a pessoa desiste, e aí ela vai embora e ela faltava uma pá só pra ela atingir o diamante? Bem clichê essa ilustração. É isso. Então é você continuar tentando. E a segunda coisa é se comparar. Primeiro, as pessoas não começaram no mesmo tempo. Então, essa pessoa que você está se comparando, às vezes começou bem antes de você. Segundo, às vezes, não é verdade o que ela está mostrando. Às vezes, nem tudo que a gente vê na internet é verdade. E mesmo que seja verdade, cada um tem sua jornada. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. O meu tempo vai ser diferente do meu amigo, vai ser diferente do meu irmão, vai ser diferente da minha mãe, vai ser diferente de todo mundo. Cada um tem o seu tempo de dar certo nas coisas. O importante é você continuar tentando. Tentando e fazendo. Se você realmente conseguir não olhar para essas coisas e só focar em produzir e criar e jogar para fora, eu prometo para você que um ano, você vai estar de outra forma. Então, o que eu sugiro para vocês até agora é não se compare, saiba que vai dar errado antes de dar certo e continue. Continue tentando. E aí a gente vem pro último ponto, que as pessoas desanimam muito fácil por causa disso. Elas começam e acham que vão viralizar, acham que vão vender, acham que vão estourar do dia pra noite. E 99% das pessoas não tem esse tipo de resultado. Então, quando te vendem que você vai viralizar no primeiro vídeo, que você vai ter os seus 6 em 7, ou seja, vai fazer 100 mil reais em 7 dias, eles estão criando uma ansiedade em você desnecessária. Porque a verdade é que não tem problema. Continua produzindo durante um ano, que você vai ter muito resultado. E daí que não é do dia pra noite? E daí? Não é melhor você ter resultado daqui a um ano do que você não ter resultado algum? Não é melhor você ter 10 pessoas te ouvindo do que você ter 0 pessoas te ouvindo? Então, assim, além de não se comparar em relação a resultado que as pessoas têm, não se compare também ao resultado que elas têm. No sentido de mídia mesmo. E nossa, eu tava conversando com um cliente meu ontem, que ele tem um cliente incrível que a gente tá atendendo agora. Eu gosto de clientes que ajudam mesmo as pessoas. E ele é um advogado. E ele tava falando pra mim que ele desistiu de postar uma época, porque ele postava e não tinha visualização antes de contratar a gente, né? Eu perguntei pra ele: "Você é influenciador? Você faz marketing? Você é de marketing?" Não, né? Você é advogado e não é influenciador. Você é empresário. Então, e daí que um vídeo não tá dando view? E daí quantas curtidas tem o seu vídeo? E daí quantos comentários tem o seu vídeo? Simplesmente continua fazendo. É isso que importa. No final do dia, é isso que importa. Você continuar produzindo, porque o seu crescimento ele vai vir. E não vai ser do dia pra noite. Não vai ser do dia pra noite. Vai demorar um ano e meio. Se você... Aí é o que eu falo, né? Se você continuar produzindo de forma consistente e recorrente, como eu falo aqui, durante um ano, você vai ver a diferença que vai dar na sua vida. No geral. E aí, assim, Então, assim, continue produzindo sem olhar números. No começo, não olhe números. Não foque nisso. Não deixe de postar alguma coisa, não desanime por nada, porque de repente um vídeo que você postou não bateu 1 milhão de views. Pra que você quer 1 milhão de views no começo? Você só precisa continuar postando. Quando você vai olhar os números, por exemplo, eu fiquei doente uma época tal, eu parei de postar. E aí eu voltei a postar em janeiro agora. Voltei firme mesmo a postar em janeiro agora. Se eu tivesse desanimado nas primeiras semanas, eu tava lascado. Porque os primeiros vídeos não batiam 1.000 views para um canal grande como o meu, né? E tudo bem, eu continuei postando. E agora os vídeos estão começando a engrenar de novo, eu tô começando a dar bastante view. E o conjunto da obra, ou seja, quando eu junto tudo que eu postei, dá muita gente. E já tá dando clientes, já tá dando gente me chamando.
já tá dando gente querendo fechar comigo contratos. Então, não importa o quanto você tem de views num vídeo só. O que importa é quão consistente você tá conseguindo ser. Então, por isso, gente, esses são os perigos do desânimo, né? Gu, mas aí, eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei. Às vezes é importante dar um reset também. Para tudo que você está fazendo. Formula o que você quer fazer daqui pra frente, onde você quer chegar. E se esforça nisso, sem se comparar com ninguém, sem fazer as coisas que eu falei nessa live aqui, tá? Então, é isso, gente. Assim, sério, coloquem isso em prática que eu falei nessa live, que com certeza, eu afirmo pra vocês que vocês vão ficar mais animados, mais motivados. Para de se comparar com os outros. Esse é o principal, acho que é o principal que desanima a galera. Quanta gente não tem medo de abrir live, por medo de não entrar gente, e daí? E daí? Ó, 99% do seu público não vai entrar no seu perfil pra ficar vendo quantas views você tem. Isso não importa. Isso não importa. Não importa, entendeu? Então só continuar publicando, continuar postando, continuar produzindo, continuar fazendo, que você com certeza vai se tornar uma referência naquilo que você faz e você vai crescer, você vai conseguir alcançar o que você quer. Então você quer, independente do que você faz, continua perseguindo a sua paixão, fazendo. E aí entra aquela coisa que eu falo sempre, que eu sou totalmente contra o que os gurus têm falado atualmente, que eu tô vendo muita gente falar assim, né? Não, esse papo de você fazer o que você ama é bullshit, é mentira. E eu discordo completamente, porque eu já enfrentei tantos problemas na minha carreira e na minha vida, que se não fosse o amor pelo que eu faço, eu não teria continuado. Então, fazer o que você ama é importante sim. Vai ser trabalhoso. Isso não quer dizer que não vai ser trabalhoso. Isso não quer dizer que não vai ser chato. Isso não quer dizer que não vai ter hora que você não vai querer fazer. Mas fazer o que você ama vai te poupar ou vai te dar mais motivação para continuar, tá? Então, o que você ama hoje, a nossa geração, ela tem a oportunidade única que os nossos pais não tiveram de trabalhar e de fazer o que a gente gosta. Então você quer virar streamer de game? Você vai ganhar dinheiro com isso, você vai conseguir viver disso. Quer virar youtuber? Você vai conseguir ganhar dinheiro, vai conseguir viver disso. Quer virar empresário, quer ter uma loja, quer ter alguma coisa, quer ser influenciador. Tanto que em vários países eles estão tendo problema para contratar a nova geração, os jovens e tudo mais, porque essa galera sabe que se ela fizer uma coisinha ou outra ali, fizer uns vídeos no TikTok, ela vai ganhar dinheiro. Então pra que ela vai se matar 8 horas por dia? Então a gente tem uma oportunidade na mão, nunca antes vista, que nossos pais infelizmente não tiveram. Então a gente tem que aproveitar isso. Então quando alguém falar pra você colocar o pé no chão, quando alguém falar pra você não perseguir os seus sonhos, quando alguém falar pra você que esse negócio de trabalhar com o que ama não existe, simplesmente ignore essa pessoa, porque ela é mais frustrada do que aparenta e provavelmente ela não conseguiu fazer isso, então ela acha que ninguém consegue, tá? Então não deixem que ninguém desacredite os sonhos que vocês têm, porque eu acredito muito que tudo que você sonha você consegue realizar, tá? Se você aplicar pra isso. Fechou, gente? Essa foi a live de hoje. Todo dia eu tô fazendo nesse mesmo horário, 11h30, tá? A gente vai pro Japão em março agora, mas eu vou continuar gravando lá. Eu vou fazer umas lives nas ruas lá pra vocês verem como é que é, alguns lugares. Não vão ser lives tão longas como essas, mas eu vou fazer tentar me esforçar pra estar presente com vocês mesmo em março, tá? Se você não segue a gente aqui nos perfis, Gua Longe, em qualquer lugar você encontra a gente, tá? Então, Twitter, TikTok, todos os lugares, tá? Você vai encontrar a gente, Gua Longe, e a gente se vê amanhã, então. Valeu, pessoal!